A revista UFO, a mais recente, traz um artigo que trata sobre essa história de cinturão de fótons e o sistema solar sendo, digamos, orbitando a estrela Alcione na constelação das Pleiades e tal, e busca desmentir isso. Por outro lado, há muitas correntes que afirmam esse negócio, inclusive utilizando como base o Apocalipse. Porque nesse ciclo de 25 mil anos da precessão do Sol, durante 1000 anos, a cada 12 mil anos, você teria 12 mil anos sob a influência desse cinturão de fótons. E então a pessoa que assistiu a palestra colocou que você teria esses 1000 anos, seria aqueles 1000 anos de paz que se fala no Apocalipse, e depois desses 1000 anos iria soltar novamente. A pergunta é porque ele até diz, as pessoas se perguntam por que é que não prende definitivamente, depois solta, e associa com essa história. O que é que você poderia dizer aí a respeito disso? Várias considerações podem ser feitas em torno desse assunto que você está colocando. A primeira delas, que não é nada agradável, que não é confortável para nós terráqueos escutarmos, refere-se ao fato de que nós sempre estamos criando coisas fora de nós mesmos e nos utilizando dessas coisas como se elas pudessem ter um poder renovador no íntimo de cada um de nós, quando não há nenhuma força externa ou exterior ao ser mais forte do que a força interior que esse ser tem de edificar, tanto fora de si mesmo como no íntimo da sua própria alma, a maior das construções, que se chama o despertar íntimo, percebendo-se como alguém que carrega no mais íntimo de si mesmo a semente divina, e que basta você desenvolver no seu próprio circuito pessoal uma atitude mental que desperta esse potencial divino, e você passa a ser uma força de expressão desse circuito amoroso cósmico. E para você fazer isso, você não precisa de cinturão de fótons, igrejas, de absolutamente nada fora de você mesmo. Porém, tudo que está fora de você e que interage com o seu contexto horizontal, com o seu contexto existencial, isso tudo termina por lhe influenciar, facilitar ou obstacular a esse progresso pessoal. Mas os espíritos têm dito com absoluta tranquilidade, e quando falam com absoluta tranquilidade é que essa é informação objetiva, clara, sem subterfúgio. Nada há além do próprio ser que ele necessite para que ele se torne uno com o Pai, ou um espírito superior. Tudo que há fora do ser interage na medida em que você se liga à realidade exterior, ou que você está inserido nela. E qual é o grande desafio de todos nós que vivemos na Terra? É fazer com que a natureza espiritual da nossa alma se sobreponha à natureza animal transitória desse corpo, que é muito primitivo e muito forte. Sem se preocupar. Então, vejam bem, da mesma forma como a Terra, ao girar ao redor do Sol, ok? Faz de conta, que eu já falei isso aqui algumas vezes, não custa nada repetir. Faz de conta que isso aqui é o Sol. Faz de conta que minha mão é o Sol. A Terra, o eixo da Terra, tem inclinação de 23,4 graus. Então a Terra gira o tempo todinho assim, com o eixo inclinado. Isso faz com que, quando a Terra está aqui, o Polo Norte está aqui, o Polo Sul está aqui, a luz que sai aqui do Sol bata primeiro aqui no Polo Sul do que no Polo Norte. Não é que bata primeiro, bate mais forte, chega mais luz aqui. E chega menos luz no Polo Norte. Então isso aqui faz com que no Polo Sul seja o que? Verão, que a luz do Sol bate mais longe.
Lá no Polo Norte, como a luz do Sol está chegando menos nesse período aqui, é inverno. Só que quando a Terra está desse lado, inverte-se. O Polo Norte recebe mais luz, o Polo Sul menos luz, e é ao contrário. Quando o Polo Norte recebe mais luz, é verão no hemisfério norte. Por exemplo, nós estamos agora no mês de maio. A Terra está chegando em uma dessas posições em que o Polo Sul recebe menos luz, vai começar o inverno. Os dias ficam mais curtos, as noites mais longas, porque a luz do Sol incide menos. Então isso chama-se estação, todos nós sabemos disso. Ao longo do giro da Terra, ao redor do Sol, existem 4 estações. Essas estações influenciam o ser humano, mas não modificam o ser humano. Elas não transformam ninguém em santo, nem em mais cretino, porque é outono, inverno, verão, primavera. Elas influenciam o modo das pessoas se comportarem, o modo de vestir, os tipos de esporte que se praticam no verão, os tipos de esporte que se praticam no inverno. Por isso que tem mais acidente aqui, mais acidente acolá. Na primavera ou no outono, quando as flores saem e as folhas do outono caem, alguns tipos de gripes ocorrem, morrem pessoas. Mas isso é a influência do meio externo no ser humano. Mas não é a primavera ou o verão que vai fazer de um ser humano um cara mais estúpido ou mais santo. Todas essas regras valem também para essas coisas que nos rodeiam em âmbito maior. O Sol, junto com os planetas, ele de fato gira em torno de certos pontos da astronáutica cósmica, da lei da gravidade. Em alguns pontos desse giro, ele passa por situações gravitacionais do espaço que influenciam todo o sistema solar. Para cá ou para lá, para isso ou para aquilo. Mas nada disso transforma coisa alguma. Ninguém que viva lá em Saturno ou em Urano aqui na Terra vai ser mais santo ou mais estúpido, porque a Terra ou o sistema solar está passando no centro-oeste de... Não é assim que funciona. Porém, na sua pergunta, você falou no ciclo de precessão equinocial. Que é isso? A Terra, a exemplo de quando a gente solta um peão no chão, o peão ele não gira com o eixo dele reto, ele é inclinado e fica oscilando, desse jeito. O peão fica fazendo isso, até cair. A Terra tem o eixo dela inclinado. Então, a Terra, depois de 25.120 anos, ou seja, depois que a Terra dá 25, quase 26 mil voltas, vamos dizer assim, em torno do Sol, é que o seu eixo faz o ciclo completo da precessão equinocial, ou seja, o eixo da Terra, que está sempre inclinado a 23,4 graus em relação à vertical, ela demora quase 26 mil anos para completar esse giro. Enquanto ela dá 26 mil voltas ao redor do Sol, é que esse eixo vai se movimentando até chegar de novo na posição. Ao longo desse ciclo de 25.100 e poucos anos, ocorrem 5 estações. Por que 5 e não 15? Porque os toltecas antigos sabiam dessa precessão equinocial e eles resolveram dividir esse ciclo em 5 eras. Podiam ter dividido em 20, mas dividiram em 5. Os toltecas formaram a cultura mãe do que depois viria a ser os maias, incas e astecas. Essas 3 culturas herdaram dos toltecas parte do que Diego de Landa e um certo bispo do México, no ano 1436, pouparam da destruição, porque os caras destruíram absolutamente tudo os maias. Quando Diego de Landa, o frade espanhol, no ano 1436, Oi? 1536, desculpa. Chegou, viu toda aquela monumental cultura, e ele olhava para o que estava escrito e dizia: pô, se eu sou um homem de Deus, não entendo nada disso, isso é porque é coisa do diabo, vamos destruir. E destruíram absolutamente todos os milhares de códices maias que eles herdaram dos toltecas. E um calendáriozinho que sobrou chamado Tzolk'in, junto com 3 códices, o Códice de Dresden, o Códice de Paris e o Códice Troanon. Tudo dos maias que restou é isso aqui. Um desses calendários, chamado Tzolk'in, é a base de toda essa confusão chamada calendário maia, que diz que o mundo vai se acabar em 23 de dezembro de 2012, não tem nada disso.
Esse calendário era dos toltecas, que os maias herdaram, e os toltecas já sabiam naquela época fazer esse cálculo da precessão equinocial, e ninguém sabe como é que eles sabiam fazer isso. Só um conhecimento de quem de fora a Terra chegou aqui e explicou, porque ninguém na Terra tinha essa condição. Então dividiram em 5 eras, e eles, os toltecas e os maias herdaram isso, disseram que a cada passagem de uma era para outra ocorria uma desgraça na Terra. Uma vez tinha sido um fogo que caiu do céu, outra vez foi dilúvio, outra vez foi terremoto, mas ninguém não sabia se na hora em que o ciclo fosse se fechar, e esse ciclo de 25.120 anos está se fechando agora, 23 de dezembro de 2012, é isso que diz o Tzolk'in, esse calendário dos toltecas chamado calendário maia. Então eles falam que essas estações, cada uma dessas 5 eras, que seriam uma espécie de estação, o ser humano se comportou diferente. Numa certa era, chamada Era de Ouro, aí já pelos hindus, os Vedas, houve um momento de paz na Terra. Depois essa seria a era da Kali Yuga. Então essas eras, a exemplo das estações da Terra, não transformam ninguém em imbecil ou em santo, mas elas influenciam, facilitando ou dificultando. Então veja bem, eu acho, essa é minha opinião, os irmãos espirituais não estão me deixando falar só, nós aqui na Terra sempre procuramos o modo mais fácil, o modo mais cômodo, tanto que para nós crer é um conforto maravilhoso para a alma, pensar é um esforço terrível, tanto que a gente não pensa, a gente prefere crer, acreditar. Como também a gente constrói modelos de que a Terra vai passar de uma dimensão para outra assim, ó. Pronto. Jesus vai chegar, todo mundo vai ser arrebatado. Os bons vão para o céu. Quem não for arrebatado, vai para onde? Sabe-se lá. Ou então, vamos entrar na 4ª dimensão. Pronto, na hora que a Terra entrar na 4ª dimensão, todo mundo vai ser bonzinho. Não é assim que funciona. Mas o que tem de livro falando disso, como você mesmo disse, o que tem de literatura falando de uma mudança, disso, daquilo outro, eu suponho que esse mal-entendido de que próximo à região em que o sistema solar está se deslocando, existiriam certas regiões do espaço sideral, que na hora que o sistema solar fosse entrando, a gente ia sentindo um arrepio, ficando mais bonito, mais inteligente, mais charmoso, mais cheiroso, vem desse mal-entendido de que o ser humano sempre está esperando que venha de fora dele mesmo processos que o transformem naquilo que ele não é e não vai ser nunca, se depender de coisas de fora. Pessoal, esse planeta já foi visitado por Krishna, por Jesus, por Siddhartha Gautama, figuras maravilhosas. E nós somos os cretinos de sempre. Nada aqui na Terra parece valer o condão de despertar na intimidade de cada um de nós a riqueza espiritual que cada um de nós tem. A gente quer que outros venham, o tempo passe, pronto, agora Rogério se lembra de tudo que é a vida passada. O que é que adianta? Se a gente não dá conta nem dessa vida atual, o que é que diabos adianta a gente estar descobrindo vidas passadas? Se a gente não consegue conviver com o nosso cônjuge, com o nosso filho, com o nosso vizinho, com a nossa empregada doméstica, a gente quer falar com os defuntos, para quê? Então, nós, irresponsavelmente, porém, apoiados nessa mania de conforto que a gente tem, buscamos fora de nós mesmos todo um potencial de progresso espiritual que jaz latente no íntimo de cada um de nós. Ao longo de todos esses anos, trocando ou recebendo comunicações desses irmãos, nunca, no meu caso, pode ser limitação de entendimento minha, eu sou muito defeituoso em muitas coisas, nunca eles falaram em nada fácil. Tudo que eles sempre disseram é que cada ser humano tem aquilo que ele merece, no sentido do mérito espiritual pelas obras, pelo seu esforço, por aí vai. Exatamente aquilo que Jesus dizia, cada um segundo as suas próprias obras. O fácil, cômodo, não existe. Se você acostumar alguém a receber dinheiro seu todo mês,
você está acostumado a que essa pessoa se torne refém de você mesmo, desse processo. Ela nunca vai sentir profundas necessidades para desenvolver nela mesma a necessidade de crescer, de buscar a sobrevivência para o papai. No dia que você parar de dar, além de você ganhar um inimigo, você não vai. Ou seja, quanto mais se recebe, pior é para a sua condição espiritual. Quanto mais você dá de si, melhor é para a sua condição. Porque na hora que você dá, você está se multiplicando, construindo para você e para todo mundo. Na hora que você fica na posição, desculpe a expressão, estúpida, cretina e pouco inteligente, e só querer receber, você está matando todo o seu potencial. Eu sei que eu sou um velho, mas eu choquei alguns de vocês anos atrás, uns 2 ou 3 anos atrás, quando eu disse aqui, inclusive eu até recebi e-mails, você foi muito forte com o papai. Eu enchi o saco, de encher o saco de Deus, de Jesus, dos Espíritos, todo. Eu resolvi nunca mais pedir nada a eles. Eu espero que eu possa dar algo a eles. Eu não peço nada a Jesus. Não peço nada a Deus, a Espíritos, a ETs. Eu peço sim, me ajudem para que eu possa ser útil, seja você, seja quem for. Eu é que tenho que me virar. Na medida que eu for um pidão, na medida em que nós formos só pidões, nós estamos querendo acostumar quem a nos dar sempre tudo que nós queremos. Isso funciona, pessoal? Não funciona. Mas, desculpe, está falando assim, mas esse é um dos nossos problemas aqui na Terra. Nós vivemos de pedir. E adoramos até enfeitar a realidade para imaginarmos que fomos atendidos em certos pedidos. A gente até transforma em faça certos fatos da vida para que confortavelmente acreditemos que aquilo que nós pedimos, alguém fez. O pior é que alguém faz. Ou o melhor é que de fato alguém aí em cima faz. Mas faz da mesma forma que eu posso fazer por Ricardo, Ricardo pode fazer por mim. Sermos úteis uns aos outros. Se eu sei que Ricardo está desesperado, com a unha encravada, e não pode comprar um remédio, eu posso, com meu dinheiro, pegar um remédio, discretamente, dar a Ricardo. Se ele vai usar o remédio corretamente, é problema dele. Mas eu fui útil a ele, ele é que vai se ajudar. Como se Ricardo percebe que eu estou passando fome porque eu não tenho dinheiro, e ele chega a comprar alguma coisa e deixar elegantemente na minha mesa para eu comer. Nós podemos nos ajudar, uns aos outros. Do jeito que esses espíritos ETs podem também nos ajudar. Do jeito que um Jesus pode. Mas para por aí. Mas toda hora que Rogério ficar com fome, Ricardo pegar o dinheiro dele e comprar comida para mim, aí eu vou ficar feito do lado dele. Pobre cãozinho, olhando para ele o tempo todo esperando receber comida. Isso não funciona. Então, cinturões de fótons e outras coisas que de fato existem por aí, existem. Causam influências perturbadoras ou facilitadoras? Causam, sim. Mas para por aí. Cabe a cada ser humano, dentro de cada época da história, comandar ou pilotar o seu próprio destino. Nós podemos ser úteis uns aos outros, mas jamais sermos os deuses das situações, ou manipulando pessoas, ou fazendo com que elas creiam naquilo que a gente crê, ou impondo as nossas... Isso passou. A coisa é tão séria que, depois desses contatos que estão para ocorrer, ontem mesmo no programa de rádio de São Paulo, alguém fez uma pergunta que eu já não me recordo. O espírito de Ramatiz vai continuar a dar comunicações depois da chegada de Jesus? A pergunta foi mais ou menos assim que alguém fez. Eu sei. Oi? Eu sei. A resposta assim, eu sei lá. Porque, mas foi mais ou menos, ou quase isso que eu disse. Eu disse, olha, eu não imagino. Veja bem, desde que a revelação espírita surgiu no século XIX, isso criou um modismo. Que modismo é? Nós ficamos o tempo todo procurando pelas revelações que os espíritos, através de médiuns, semeiam na Terra.
Eu já estudei toda a revelação espírita, várias vezes. Não há lá nenhuma novidade. Tudo que foi dito através de Kardec já havia sido dito há muito tempo, filosoficamente, na Academia de Platão. Já foi dito muita coisa no Evangelho, no Bhagavad Gita, está tudo que os Espíritos falaram, mais um monte de coisa. No Tao. Ou seja, cada revelação dessa que nós chamamos de religião nada mais é do que a mesma coisa sendo dita de forma diferente e a se enquadrar nas questões culturais, nas muitas culturas da Terra. Mas é a mesma coisa sendo dita. O que será que ainda não nos foi dito? Não, mas eu não sei qual é o número da casa que o Arcanjo Miguel mora lá no bairro do planeta tal onde ele reside. Eu quero saber se o sol lá é azul, verde ou amarelo, se lá chove. O que é que isso implica para o seu progresso espiritual? O que os Espíritos dizem é que nada, absolutamente nada, faltou ou falta em qualquer um dos compêndios filosóficos, doutrinários ou religiosos semeados no mundo, para que qualquer ser humano, desde que minimamente bem intencionado e com uma certa dose de esforço, em interagindo com aquilo que foi revelado, não falta nada. Nada há ainda nos ser dito que complemente qualquer coisa diante daquilo que nós precisaríamos já saber para poder evoluir. Tudo já foi dito. Então, partindo dessa perspectiva, eu fiquei me perguntando, e o que é que a matriz ainda tem a dizer? Ou o que é que qualquer espírito ainda vai ter a dizer depois que tudo for, entre aspas, minimamente esclarecido? Eu acho que não vai ter. Eu acho que nós, médiuns, estaremos desempregados, e eu acho isso ótimo. Porque até a profissão de médium está fazendo com que aqueles que têm essa função na vida fiquem tão apegados a isso que se esqueçam também de evoluir enquanto pessoas. Eu tiro por mim mesmo. O quanto isso termina nos puxando para certas questões e a gente, se não provocar em si mesmo o necessário equilíbrio para perceber o tamanho da própria pequenez, a gente termina. Então, concluindo, tudo está dentro de nós mesmos. Seja agora, seja na Idade das Pedras, seja depois de 500 visitas de extraterrestres na Terra já reintegrada, daqui a 600 anos. O desafio existencial do progresso espiritual é o mesmo. Tudo que está dentro do ser humano é o seu potencial divino e tudo que através da nossa própria opção mental nós marcamos em nós mesmos. Fora da gente há todo um contexto da multiplicidade. Isso tudo influencia, mas não determina quem somos. Quem determina o que cada ser humano é a sua postura mental, a sua conduta filosófica. Rogério, tem uma pergunta, mas eu preciso fazer um pequeno comentário antes. Está um grupo onde a gente consegue discutir todo esse raciocínio, todas essas questões da qual nós sabemos, é um detalhe, né? E eu me pergunto o seguinte: dado a condição sociológica, antropológica e tudo que a gente conhece, tá? Nessa questão de percepção de quem somos nós, questão reencarnatória para quem acredita, parece-me uma dualidade muito grande quando você diz que nós é que precisamos acordar para que essa revelação, que é íntima, né, de percepção de quem somos nós, o que podemos fazer para progredir sem ajuda de fora, certo? Então veja bem, o que me preocupa, tá? E aí eu posso estar sendo inocente, é que diante de um fato que ocorreu em Natal essa semana, aquele crime da garota, né, para mim, só vindo de fora, já que nós estamos pendurados pelo lado de fora, por não conseguir ver quem nós somos, para tentar, de uma certa forma,
né, chocar aquilo que por dentro a gente não consegue. Então, o que eu fico a me perguntar é até que ponto, tá, nós não fomos induzidos a não perceber que essa condição de crescimento é interna. Tá? Então, parece muito fácil para quem está num grupo como esse, né, examinar essas questões sob essa ótica. E quem não tem acesso, quem nunca teve e continua a não ter, e a perspectiva humana é que essas pessoas continuem sendo, de uma determinada forma, induzida a não perceber isso. Né? Então, eu vejo que há uma necessidade de intervenção, de alguma forma, aí se é o balão, se é Jesus, ou se é... para que esses contextos iniciem o processo de mudança. Aí fica a pergunta, como é que deve ser visto isso? Primeiro, só um detalhe. O que eu falei sobre a ajuda de fora é que tudo isso pode ajudar o ser útil, mas não resolve. A intimidade de cada um é que está só nessa observação. Como é que você vai praticar uma intervenção dentro de um hospício? 5 mil doidinhos estão dentro de um hospício, a vida lá está um caos, está uma bagunça total. Como é que você vai intervir dentro de um hospício? Como é que você vai organizar as coisas dentro de um hospício? Como é que você vai convencer, entre aspas, os doidinhos a obedecerem certas regras de condutas? Isso é possível? Não é possível. Eu não estou perguntando, estou para a gente pensar. Tudo bem? Em tese, se você chegar e sedar todo mundo, em tese, se você der porrada, pancada para que todo mundo obedeça, mas isso não está resolvendo nada. Em tese, se você usar da imposição, da força, pegar cada doidinho pela orelha, botar aqui, dar choque elétrico para o cara se acalmar, em tese, você vai praticar tanta violência nessa tentativa de organizar um hospício, que tudo continua do mesmo jeito, é só mais do mesmo. Esse é o drama das pessoas lá fora, bem intencionadas com a Terra. Sob a nossa perspectiva aqui, nós até somos, enquanto seres humanos, razoáveis, já que a gente tenta melhorar, mas todo mundo se acha desse jeito. Mas para quem nos olha lá de fora, isso aqui é um hospício. Na verdade, é uma prisão, cheia de doidos e criminosos. A doença que nos caracteriza todo e que nos faz todos, sabe, batatas, farinha no mesmo saco, é que todos nós temos a incapacidade de amar os outros de modo fácil. Nós complicamos pacas quando conseguimos amar o próximo. O nosso relacionamento amoroso com nossos pais é complicado, com os nossos filhos é complicado, com o cônjuge é complicado, com o vizinho é complicado, com o chefe é complicado, com o subordinado é complicado, com tudo é complicado. Não, mas são os outros. Ah não, cara, para. Cada um de nós. Então, quem nos olha lá de fora, percebe que nós somos 6 bilhões e 600 milhões de pessoas. Extremamente ensimesmadas, orgulhosas, medrosas, ansiosas, perigosas, egoístas, maledicentes e por aí vai. A questão é, nós não temos mais para onde ser levados. A Terra já representa uma espécie de hospício final, onde foram recolhendo doidinhos e criminosos em diversos cantos, jogando aqui para ver se, juntando tudo em canto só, era possível ajudar. E o caos continua. Então vamos entender bem o que significa a volta de Jesus, ou as visitas que esses seres nos farão. Esses seres vão chegar nesse hospício, ficar algum tempo e vão embora. Por quê? Porque eles não têm nada mais a fazer, pessoal. Entendamos isso. Esses seres não têm mais nada a fazer. Eles já fizeram o que podiam, já largaram seus mundos maravilhosos, nasceram como homens e mulheres aqui na Terra, deram seus testemunhos, fizeram o que podiam. Eles investiram para que surgisse no meio dos doidos
alguns pequenos grupos, menos doidos, mas ainda doidos, que ousassem ter um comportamento diferente do resto. E esse comportamento é a ousadia amorosa. É despertar em nós a capacidade mínima de amar, ainda que saibamos que quem ama no mundo de doidos paga um preço. Só babaca vai amar incondicionalmente no mundo em que todo mundo quer receber. Porque quando você verdadeiramente ama, você só se preocupa em dar, não espera receber. É o que Jesus fez e outros santos fizeram. A coisa é tão doida que esses caras, por terem feito isso, nós os chamamos de deuses, quando eles não são. Nunca se pretenderam como tal. Tudo que eles disseram que eram unificados ao Pai, mas a gente transforma essa turma toda em deuses, heróis, isso aqui vai. Bem, então veja bem, o que seria uma intervenção? Mesmo que Jesus e mais outros tantos estacionem suas naves ou parem em cima durante um tempo, qual o conselho que esses pobres coitados podem nos dar? Atenção, meus irmãos e irmãs da terra, eu sou Jesus. Amem-se uns aos outros. Algo diferente disso ele vai nos dizer. Escolham Luiz e Ricardo para serem os presidentes. Você acha que vai fazer isso? Escolham Jeane e Rogério para ser não sei o quê. Não. Ele também não pode ficar aqui como presidente. Adianta algum ET ficar aqui como prefeito, governador, presidente, alguma coisa? Não, mas se ele ficar no Ministério da Fazenda, pessoal, não tem nada a ser feito, ponto. Nós temos que perceber isso. Essa intervenção, na verdade, é uma bênção, porque nós, até hoje, fomos acostumados a acreditar. Depois disso, nós pelo menos saberemos, e isso é um problema terrível para nós, porque enquanto nós éramos só os doidos, isolados, que só tinham a crença, ou a intuição ou o vislumbre, como sendo os mecanismos mentais de poder arquitetar o próprio progresso espiritual, na hora que esses seres vierem e fizeram a visitinha de 10 minutos, 1 hora ou 10 horas a primeira, e caírem fora, um mês depois fazem outra, 2 meses depois, aí vão acostumando a gente aos poucos, nós saberemos o quê? Que nós estamos sozinhos no universo? Que Jesus existe, ou existiu, que Siddhartha Gautama existe, que Zoroastro existe, que Lao Tse existe, que nós temos um Pai amantíssimo, que Javé existe. Nós saberemos de muitas coisas e nós teremos nenhum tempozinho de carência para organizar. A vida continua, nós vamos ter que dormir e acordar como sempre dormimos e acordamos. Nós vamos ter que continuar o modus vivendi aqui da Terra. Nós vamos ter que continuar a lidar com dinheiro, com prestígio, poder, confronto. Isso não para, essa é a roda da vida. Esses seres não podem interferir nisso. Só que na hora que nós sabemos, ou viermos a saber que é assim, e esses caras forem embora, e aí? Então, o investimento que esses seres sempre fizeram é que 50 babacas em Natal, 50 babacas lá em Los Angeles, 38 babacas lá em Luanda, 49 babacas em São Paulo, 17 babacas em Mossoró, pouco importa. Sozinhos ou em grupo, esse negócio em grupo é meio complicado, mas que fossem trabalhando o seu próprio discernimento, porque o que me espanta é isso, eles não vão ficar aqui, em nenhuma das primeiras visitas. Só depois que as gerações se sucederem aqui na Terra, e que uma geração futura puder tratar de estabelecer uma convivência com esses seres, sem que os transformem em deuses, sem que essas gerações fiquem esperando que eles vão resolver aqui dor de dente, unha encravada, mau hálito, careca, que a gente está querendo que alguém traga qual é a cura para a calvície. Muita gente na Terra está esperando que os ETs tragam isso. Ou então que o ET chega aqui e diga, a religião correta é aquela, puf. Nada disso vai existir, esses caras vão fazer nada. E isso é irritante, porque a gente gostaria que eles fizessem muitas coisas. Então vejam bem, dentro de um hospício não há intervenção a ser feita. E a Terra é um grande hospício. Não há ordens a ser dadas. Os conselhos e orientações que esses seres tinham para nos dar
já nos deram há muito tempo e eles vivenciaram neles mesmos esses conceitos. Eles viveram aqui demonstrando na prática a prédica deles. Não tem mais nada a ser feito conosco. Já nos prenderam. Já recebemos tratamento de todo tipo. O tratamento de Javé é de choque. O tratamento de Jesus é na ternura. O tratamento de Siddhartha Gautama é no despertar das potencialidades. Ou seja, cada mestre desse trouxe uma chavezinha para que nós abríssemos os compartimentos da nossa alma. Mas a gente ainda quer que eles abram. Não funciona assim. Então, vamos entender bem. Tá? Tudo isso que nos cerca, nos ajuda, nos dificulta o progresso pessoal. Essa intervenção, essas visitas todas terão um condão de mexer conosco. Não necessariamente de despertar a todos nós. Porque muitas confusões ainda vão girar. Imagine um papa, ou um pastor, ou um dono de alguma religião que esteja esperando alguém de fora chegar para dizer, bater palma para ele. E isso não vai ter. E aí? Esses povos coitados vão dizer o quê? Quando Jesus estiver aqui, tratar todo mundo igual e não dizer que o Vaticano, que o protestantismo, que o espiritismo é a elite dessas religiões, talvez esperem que Jesus venha aqui chegar. Aí vão dizer que não é Jesus. Ele não disse que eu sou o cara. É muito complicado. Mas é complicado por quê? Porque isso aqui é um hospício. Só que um doidinho que vive lá no hospício dificilmente percebe que ele está dentro do hospício. Que é o nosso problema. Nós achamos os outros doidos. Não é, gente? Nós somos especialistas em perceber os defeitos alheios, não os nossos. Isso é sintoma da nossa doença. Cegueira espiritual. Então, vamos entender isso aí. Intervenção em hospício não funciona. É uma visita. Do jeito que a gente faz visita a hospícios, a hospitais, a prisões, nós vamos receber aqui visitas, várias visitas desses seres. Mas quem tem que trabalhar para construir um novo modo de vida aqui na Terra com calma, ao longo das décadas e séculos, somos nós. Um amigo meu me telefonou agora há pouco, antes de eu chegar, dizendo que sábado lá em Macaíba foi visto um objeto, quase 1h à noite. Tem notícia disso? Rapaz, o que tem de ET desocupado voando por aqui é impressionante. Às vezes eu fico perguntando por que você não tem nada para fazer lá no mundo de vocês. Porque, olha, é impressionante. Durante esses últimos 40 dias, várias pessoas aqui em Natal viram e não estão vendo onda não, o negócio é sério. Mas faz anos que é desse jeito. Passa um mês menos, um mês mais, 6 meses menos, 6 meses mais. Sim. E no Himalaia? Estão dizendo que lá está chegando nave, guardando nave lá, milhões de naves estão sendo guardadas lá. Milhões eu não sei. Algumas poucas, há anos o pessoal lá fala. Já virou brincadeira, não é exatamente com os Himalaias, é uma religião limítrofe entre a China e a Índia, de altas montanhas, e que, digamos, os ministros estão jogando futebol lá, aí de repente passou a nave, aí eles dizem, lá vai outra. De tão comum é. Mas lá vai outra. Porque, segundo o que se comenta nessa região, que é o que o Luiz está dizendo, é tanta nave voando para um canto só que nunca volta, que eles acham que é uma garagem que a turma está... E existem histórias, inclusive saiu do Prato, vai em Moscou, em vários jornais da China, de que algumas expedições de crianças e jovens terminaram acessando esses locais ermos nessas montanhas e viram que não deveria ser visto, que é exatamente algo dentro desse contexto, mas nada de milhares ou milhões, não seria isso. Mas, pessoal, está vendo, sempre houve. Escutei. Pois é, Francisco. Concordo quando você diz que nós já sabemos o suficiente necessário para termos mudado no campo amoroso, né? Temos já modificado as informações que nos foram dadas, né, por esses mestres que tiveram, são mais que suficientes para termos entendido e melhorarmos a nossa convivência amorosa com os irmãos.
Mas aí eu pergunto, se já sabemos tudo, por que esse desaguar, essa profusão de novas informações, e por que tão diferentes, quer dizer, às vezes, né, chegando até a causar essa confusão mental em relação ao que realmente está acontecendo por trás de tudo isso? Chico Xavier, ele, enquanto médium, escreveu entre 500 e 600 livros. Desses, mais de uma centena seria aquilo que nós poderíamos chamar de best-sellers. Se o dinheiro de 10 desses livros, ou de um desses 600 desses livros, Chico tivesse juntado para ele, Chico teria sido um dos homens mais ricos da Inglaterra. Engraçado. Chico, além de nunca ter tomado nada para ele disso, cometeu o erro amoroso dentro do seu desapego de dar os direitos autorais desses livros a um sem número de instituições. As pessoas que controlam essas instituições até hoje brigam, disputando espólio e facilidades advindas ainda da venda dos livros de Chico. E essas pessoas estão à frente de instituições muito formidáveis, muito bonitas, muito blá 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 blá. E assim é a história da cretinice humana. Chico, sozinho, podia ter montado um império financeiro, 10 religiões se quisesse. Poderia ter sido papa, pastor, iluminado, santo, Deus, quase Deus, semideus. Ele poderia ter sido o que quisesse ter sido. E nunca se propôs ou pretendeu ser coisa alguma, a não ser um mero servidor de Jesus sem direito a nada. Em toda a literatura que veio através de Chico, uma página só. Uma página. No livro A Caminho da Luz, editado em 1938, inconscientemente, é uma página violenta. E olha que eu conheço absolutamente tudo que Chico escreveu. Essa página é do livro A Caminho da Luz, quando Emmanuel, através de Chico, tenta apontar na Terra o que seria o 666 do Apocalipse. E a interpretação que lá é dada é de que seria a figura do Papa. A espiritualidade elegante jamais é deselegante. Ou seja, a espiritualidade elegante superior, ela jamais semeia intolerância ou qualquer forma que venha facilitar o confronto ou a desagregação ou o desamor. Até porque não tem importância nenhuma que o 666 seja o Papa ou... Isso não tem importância. Para a humanidade é muito importante saber quem é o 666. É porque nós somos cretinos. Quando João escreveu aquilo no Apocalipse, era uma época em que ele, pessoalmente, estava sendo perseguido pelo Império Romano na figura de Diocleciano. E ele julgava um trabalho absurdo das trevas tomar conta do Império Romano para destruir o cristianismo nascente. Então ele usou de tudo que podia. Se vocês perceberem, o 666 é algo até fora do contexto apocalíptico. Não tinha para que está ali escrito, não acrescenta nada. É mais um mistério enigmático profético. Chico, sem motivo algum, talvez tenha sido esse, ou essa única hesitação das
milhões de páginas, aí são milhões que Chico escreveu. Por que houve isso? Não sei. Mas por que eu estou querendo dizer isso? Porque cada um de nós, e eu tiro pela minha própria pequenez, quando a gente começa a receber informações, e você começa a perceber que o que você está recebendo é diferente disso, daquilo, blá, 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 você deve fazer de uma forma tal que, por melhor que você faça, você já vai agredir suscetibilidades. O meu problema, quando eu comecei a escrever essas besteiradas todas, eu digo, a minha própria mãe, que é católica, não vai ficar satisfeita com o que eu estou escrevendo. E eu não quero agredir minha mãe. Até porque até hoje nós somos, além de mãe e filhos, somos amigos. E eu sempre digo para ela, quando ela me pergunta, e aí, filho? Eu digo, mãe, na minha opinião, você deve viver a sua fé da forma mais bela possível. Seja católica mais bela que a senhora puder ser, que eu acho que Jesus, Deus, todos os santos vão estar felicíssimos com a senhora. Porque todos os caminhos levam ao Pai, isso é bobagem. Então, na hora que eu saio agredindo as diferenças, é diferente você citar coisas diferentes, você evocar a divergência no campo da reflexão, do que você agredir as diferenças. E, infelizmente, muitos de nós que recebem essas mensagens aí de cima, nós terminamos criando trincheiras devido ao nosso orgulho, pessoal, de querermos ser aquele médium que está fazendo coisas magníficas ou maravilhosas, ou isso, aquilo, outro. E esse é o problema da nossa cretinice. Eu mesmo devo ter errado um bocado desses troços aí, mesmo tendo, entre aspas, consciência disso. Mas, às vezes, no início eu dizia, ei, cara, para, com meus amigos espirituais, eu não tenho condição nem moral, nem intelectual, nem espiritual de estar escrevendo essas besteiradas todas. Vou parar. Olha que eu tentei parar isso muitas vezes. E eles pediram, não faça isso, não faça isso. Porque mesmo com todos os seus defeitos, esse tipo aqui de coisa foi você que treinou aqui desse lado. Como qualquer coisa que qualquer um escreve no campo mediúnico aí na Terra, isso foi treinado na espiritualidade. Só que nós, quando chegamos aqui, nós cometemos os nossos desatinos e estragamos o que lá foi encomendado. E colocamos muitos detalhes e questões acessórias que não têm importância alguma, e por isso fica aparentemente tudo muito diferente. Mas o essencial é uma coisa só. O essencial do judaísmo, do hinduísmo, do taoísmo, do catolicismo, do protestantismo, do espiritismo, do budismo, o essencial é o mesmo. O tema central é o mesmo. A essência da beleza, do amor, da espiritualidade é a mesma. O que muda são os detalhes. E aí começa a confusão grande na briga por detalhes. A obra de Ramatiz, por exemplo, tem muitos detalhes, através de Exílio Mais. Muitos detalhes. Alguns totalmente diferentes da revelação espiritual, ou da revelação espírita. E até hoje existe a escola ramatiziana e a escola kardeciana. Isso é ridículo, pessoal. O essencial é o mesmo. Não, mas Ramatiz disse que você não pode comer carne, e Kardec disse que não falou nada disso. E pior, Jesus comia carne, só para irritar os cretinos. Aí quando eles começavam a brigar, diziam, ô cara pálida, o que não é o que entra pela boca do homem que transforma no homem bom ou mal, numa mulher boa ou má. É o que sai pela boca do homem ou da mulher que transforma o ser humano em alguém mau. O essencial é o amor. O alimento é uma questão acessória. Mas aqui na Terra briga-se discutindo que tipo de alimento. Então, infelizmente, só responde a sua pergunta a grande história do guru indiano. Do gato. Em que o guru indiano, toda noite com seus seguidores, se reunia para rezar à noite, e eles tinham 3 práticas toda noite: ler as escrituras, ajudar os mais pobres e meditar. Aí toda noite o guru sentava, os discípulos ao redor do guru, e o guru tinha um gato. E esse gatinho, quando o guru sentava, ficava se esfregando as pernas do guru. E o gatinho
Quando ele está meio amoroso, ele liga aquele motorzinho que fica rosnando, né? Aquele barulhinho. Quem tem gato sabe disso. Aí, um belo dia, o guru quis se concentrar e o gatinho lá com aquele guru não conseguiu se concentrar. Aí disse, amarre o gato na árvore. Aí pegaram o gatinho do guru, amarraram na árvore. E toda noite, o guru sentava, todo mundo sentava, amarrava o gatinho do guru na árvore e assim o tempo passou. Um belo dia, o guru morreu. Assumiu o subguru. O gato do guru continuou amarrado na árvore toda noite. Um belo dia, o gatinho morreu. Aí todo mundo foi se concentrar, ninguém conseguia se concentrar. Aí o guru disse, será que faz mal a gente amarrar um outro gato ali na árvore? Não, menino, consegue um gato aí. Arranjaram um outro gato, amarraram na árvore, todo mundo voltou a meditar. E assim com o tempo, 300 anos depois, essa religião estava totalmente dividida em diversos segmentos, cada um deles discutindo qual a raça do gado sagrado, qual a cor do gado sagrado, que tipo de corda sagrada poderia amarrar o pescoço do gado sagrado, que tipo de árvore sagrada poderia ter ao seu tronco sagrado a corda sagrada amarrando o pescoço do gado sagrado. Tinha perdido totalmente o vínculo com o essencial, que era ajudar os pobres, ler as escrituras e praticar a meditação. E brigavam discutindo a cor do gato. O que diabos é a terra, na hora em que a gente vê todas as religiões discutindo bobagens? Você tem que ir à missa no domingo e comungar, senão vai para o inferno. Você tem que ir para um centro espírita, tomar passe e beber água fluidificada. Você tem que ir para um culto protestante. Você não tem que fazer nada disso. Você tem sim que construir no seu íntimo o templo de amor que o Pai nos convidou e nos convida a todos. Isso sim, cada um de nós, entre aspas, vai fazer ou tem que fazer mais cedo ou mais tarde. Agora, como é que você vai fazer isso? São questões que dependem do livre-arbítrio de cada um. A aparente diferença ou divergência que existe nos detalhes entre revelações através de médiuns A, B, C, isso tudo faz parte desse contexto. Falar de amor é bobagem. Quem é que vai comprar um livro sobre amor? Você vai dar uma entrevista falando sobre amor, todo mundo pega no sono. Agora, se você matar alguém com 17 facadas, isso dá audiência e todo mundo vai assistir sua entrevista. Se você escrever um livro falando que todo mundo tem que se vestir de vermelho, porque se não se vestir de vermelho, vai para o inferno. Olha, você tem que se vestir de vermelho. É onde está escrito, um fulano que é um médium assim com Deus, nesse médium não erra, escreveu, compra o livro, você tem que vestir de vermelho, e começa a cantar isso. Vocês já viram que roupa mais ridícula que o Papa utiliza? Até sapato vermelho. Quem nesse mundo usa um sapato vermelho? Quem pode comprar? Mas, Não é nada básico. mas, a exceção da frase dita por essa herege, mais de 3 séculos foram gastos no Vaticano discutindo que cor de sapato o Papa deveria usar em certas ocasiões. Isso não é a cor do gato, não, pessoal? Na sua opinião, não está havendo evolução, não vai haver evolução, vai ficar assim mesmo? Não. Você não acredita que, vamos dizer, nesses últimos 100 anos, tenha acontecido alguma coisa em favor da humanidade, ou seja, a humanidade não tenha evoluído? Eu não vou dar minha opinião, vou dizer o que os espíritos sempre me dizem a respeito disso. Por pior que pareça, a humanidade evoluiu. O problema é que isso não dá na imprensa. A mídia só dá aquilo que vende, aquilo que nós assistimos. Então, programa sobre violência, bota em 500 que vai ter audiência. Mas se for um programa entrevistando eu e o senhor sobre esse aspecto, não, a humanidade evoluiu, porque a maioria das pessoas que a imprensa nem nota que elas existem, praticam o bem, lá na intimidade dos seus lares, tentam levar uma vida decente, digna. E isso ninguém aqui na Terra percebe, mas lá em cima os espíritos dizem que, por incrível que pareça, mais de 50% da humanidade já evoluiu, seja na perspectiva de encarnados ou do total desencarnados e encarnados. E é por isso que a gente vai ter
o privilégio dessas visitas para que nos ajude, né? E é por isso que desde 1989, quando chegou nesse 50% mais um para o bem, desde 1989, na medida em que nós vamos desencarnando, na hora que a gente chega lá na espiritualidade, é uma comissãozinha esperando a gente, ou para dar um bilhetinho azul dizendo que a gente vai continuar a nascer aqui na Terra, ou então, se a gente ainda não for tendente ao bem, é um bilhetinho amarelo ou vermelho para a gente ser exilado, para ir viver no outro mundo, porque pretende-se que a partir de 2050, somente os espíritos tendentes ao bem encarnem na Terra, exatamente por isso que você falou. Só que a imprensa não dá isso. A imprensa vai começar a dar isso depois da chegada deles. Segundo o que os espíritos dizem através da mediunidade de Chico, o melhor exemplo que a gente pode retirar de um contexto histórico foi de uma conversa que Jesus teria tido com Pedro e Judas, mas que não passou à posteridade porque não ficou marcado nas páginas dos evangelhos. Mas certa vez, Judas e Pedro começaram a perturbar a paciência de Jesus, porque eles sabiam dos poderes que Jesus tinha. Jesus já havia demonstrado os poderes que tinha, andando sobre as águas, curando doentes e por aí vai. E, como todo bom judeu da época, Judas e Pedro esperavam que Jesus a qualquer momento fosse utilizar os poderes que tinha para ser aquele rei que eles esperavam que Jesus tornasse, para organizar um exército de judeus e, com os superpoderes que Jesus tinha, dominar Roma, em vez de ser um povo dominado por Roma. Aí Jesus escutava tudo aquilo com a paciência que ele caracterizava, e um belo dia ele disse: Judas, Pedro, como é que, se eu for fazer o que vocês querem, empunhar uma espada, como é que, em empunhando uma espada, eu posso falar ou semear o amor? Como é que alguém armado pode falar de amor? Pedro, Judas, entendam o seguinte: a Terra, a população da Terra, grosso modo, nós podemos dividir em 3 grandes grupos. Existe, infelizmente, um pequeno grupo, ao qual eu pertenço, dizia Jesus, em que os poucos homens e mulheres que fazem parte desse grupo preferem morrer a ter que matar. Ou seja, preferem ser agredidos a ter que agredir. Estes e estas são os cidadãos do reino de amor do meu Pai, que já trabalham aqui na Terra. São cidadãos dos céus vivendo aqui na Terra. Eu mesmo, dizia Jesus, dentro em pouco vou dar a minha vida como demonstração disso que eu estou dizendo. Pena que seja um pequeno grupo, mas são os eleitos do meu Pai desde toda a eternidade. Há um outro grupo, só que este muito grande, de homens e mulheres que matam para não morrer, que fazem o mal não por serem tendentes à maldade, mas sim fazem o mal no momento de desespero, de confronto, de briga, de aperreio. Afinal de contas, qual o pai de família, dentro da ótica terrena, que não mata o bandido que invade a sua casa para assaltá-lo, como forma de proteger os seus filhos? Assim, estes homens e mulheres que fazem o mal em momentos de nervosismo, que matam para não morrer, felizes destes, que mesmo vivendo na terra e praticando os valores da terra, mas são tendentes ao bem e já não fazem o mal por fazer o mal. Há um terceiro grupo, Judas e Pedro, muito grande, daqueles que matam por matar. Homens e mulheres que fazem o mal por fazer o mal, por serem tendentes à desagregação e à maldade. Infelizes destes que, vivendo na terra, praticam os valores das trevas. Estes terão que sair deste mundo para que a terra possa progredir. Eu mesmo, dizia Jesus, quando do meu retorno, separarei o joio do trigo, e o joio, ou seja, o espinho é exatamente a metáfora dessa parte da humanidade. Trabalhem, dizia Jesus, para que vocês dois, Judas e Pedro, sejam desses 2 primeiros grupos. Então veja bem, segundo o que os Espíritos situam, a humanidade, mais da metade da humanidade, eu não sei exatamente situar o percentual,
estaria já nesse grande grupo aqui. Nós ainda fazemos maldades, não por sermos tendentes à maldade, mas pelas nossas imperfeições e por esse difícil contexto que nos rodeia, que nos convida o tempo todo à esperteza, a nos defender. Isso é um saco. Agora, essa grande parte aqui dos nossos irmãos e irmãs, e aqui no meio tem figuras que foram nossos pais, mães, cônjuges, filhos, amigos em vidas passadas, aqui no meio está saindo, a coisa não é fácil. Mas eles dizem que nós já chegamos. Devemos entender o seguinte: não, as religiões todas ajudam nesse processo, mas infelizmente às vezes atrapalham mais do que ajudam, como você bem disse. Jesus, Siddhartha Gautama, esse pessoal, eles vieram aqui à Terra e não cuidaram de fazer nenhuma revolução rápida ou violenta. Porque eles sabem que a nossa cretinice, quando promove revolução, mesmo com a melhor das intenções, às vezes a gente só faz a pretexto de destruir um monstro e criar outro para substituir aquele. A Revolução Francesa acabou com a monarquia. O legado dela hoje é muito positivo, mas o que de terror ela promulgou e provocou ao longo de vários anos na França é impressionante. O comunismo provocando revoluções contra o capitalismo, aí os ditadores, ou seja, é cretinice em cima de cretinice. A única revolução que de fato importa e que esses espíritos maravilhosos, homens e mulheres que passaram aqui pela Terra, semearam esse tipo de revolução, é aquela que ocorre lenta e silenciosamente no íntimo de cada um de nós. É nesse tipo de revolução que Jesus investiu. E deu certo. É nesse tipo de revolução que Siddhartha Gautama investiu. Quando ele legou ao mundo a doutrina do reto viver. E deu certo. A mídia não está sabendo de mim, de você, mas nós estamos há muito tempo evoluindo e chegou um ponto em que uma certa massa crítica da espécie Homo sapiens ficou tendente ao bem. Isso não resolve nada, mas apenas nessa etapa do progresso humano já é uma grande conquista, porque esse hospício não é fácil. Você fazer isso dentro desse contexto de hospício em que nós estamos inseridos aqui na Terra não é fácil. Muitos de nós, dessa parte, se vivessem em mundos mais evoluídos, já teriam condições de... Mas, infelizmente, em mundos de expiação e provas, tudo fica mais difícil. Então, nem as nossas potencialidades a gente pode desenvolver aqui na Terra, já que a gente tem que ser ligado, saber se defender, ficar ligadão, nervoso, ansioso, porque se deu bobeira, amigo, os ladrões te pegam e por aí vai. É tudo muito complicado. Você não pode nem meditar. Você não pode mais para uma praia, um bosque, meditar. Dentro de casa você medita com medo do ladrão entrar. É impressionante. É o hospício.